Rei do universo, sua glória enche a terra, enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche os céus. graça e a paz do Senhor esteja com todos aí em casa. Convidamos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a se ajuntarem com a gente mais esse culto de celebração ao nome do Senhor. Esse Deus que é formoso, esse Deus que é grande e maravilhoso para com as nossas vidas. Então a Ele vamos juntos, aí em espírito, de coração aberto, pronto a ouvir e também a cantar para o Senhor. Então convido você para junto com a gente, com as suas vozes aí em família, talvez sozinho, mas junto com a gente aqui em espírito para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos fazer uma oração neste momento, levando os nossos corações ao trono da graça. Pai amado, Deus querido, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para nós, ó Deus, que é imerecido, mas ainda assim o Senhor nos dá. Ó Deus, que o Senhor possa ser conosco nessa noite, ser com cada vida que está em casa,
que o Senhor possa estar sondando os seus corações, possa estar quebrantando os seus corações para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para escutar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para dar a cada um de nós, onde quer que venhamos a estar, Senhor. Que o Senhor possa estar nos usando, nos guardando e dando a nós, Senhor, aquilo que precisamos neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar, meus irmãos, a esse Rei, a esse Deus que deseja governar toda a nossa vida. Que nós, como filhos seus, possamos estar dispostos a quebrantar os nossos corações e declarar que queremos o governo do Senhor sobre nossas vidas. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, sem reinar, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder. Reina em mim, Jesus. Reina em mim. Reina em mim. Amém. Nos achegamos ao Senhor como filhos que somos dele e com o coração quebrantado dizemos: reina, Senhor, em mim, porque entendemos que o amor, que a graça de Deus é sempre infinita para com as nossas vidas. Mesmo não merecendo, ainda assim o Senhor se digna em olhar para nós com seu olhar de misericórdia e nos amar. Independente de qual venha a ser a nossa situação, qual venha a ser a nossa decisão, o Senhor ainda assim nos ama. Então, vamos declarar que desejamos que nada venha separar-nos deste amor de Cristo.
Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Porque tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Não falha, não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfureceu, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tu fazes que coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfureceu, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha, não. Teu amor não falha. Amém. Temos essa certeza de que Ele é o nosso Deus consolador, bem presente na hora da angústia. Seja qual venha a ser a nossa condição, a nossa situação, o Senhor está sempre de braços abertos. Porque um dia Ele já estendeu os seus braços. E Ele não titubeou em dar a sua vida por nossas vidas. Então, para sempre queremos louvar a este Deus, porque Ele é digno
de ser exaltado e glorificado para todos sempre. E assim Ele há de ser em nossas vidas. Então declare esse Salvador maravilhoso que um dia tomou o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar, para nos salvar. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. E Ele é o nosso Conselheiro, Deus que vem me abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Eu sei que é uma música nova, conhecida, não é muito conhecida pela nossa igreja. Então vamos cantar do início novamente. E assim, todos juntos, vamos aprender nessa música linda. Salvador, Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar. Pra nos salvar. Ele é nosso consolador, nosso conselheiro. Consolador, conselheiro, Deus que vem me abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Ele é poderoso, infinito em nos amar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar.
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nesse momento. Estamos em mais um momento de celebração ao nosso Deus e rendemos a Ele todo o louvor, toda a adoração. E sei que você que está participando juntamente conosco, depois de ter oferecido ao Senhor esses louvores que tão somente prepararam o nosso coração para recebermos da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós. Eu estava a meditar, louvando e meditando na letra destes hinos e como eu agradeço a Deus pelo seu cuidado, até mesmo na preparação dos louvores, que eles são como lastos para debruçarmos na presença de Deus e, como diz o salmista, como uma criança desmamada, descansarmos nos braços do Senhor, ouvindo os seus conselhos. E um dos louvores nos diz assim: em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Por isso, reina em mim com o teu poder. Somente com o poder de Deus reinando em nós, é que podemos estar fortes, a ponto de, em meio às fraquezas, buscarmos ao Senhor. Porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Foram partes dos louvores em que eu e você celebramos ao Senhor nesse momento. Tenhamos a certeza que em meio às fraquezas, em meio a quedas, o Senhor, Ele é o nosso socorro. Eu gostaria de convidar você nesse instante para estarmos juntos lendo a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulos 2 e 3, do capítulo 2, versículo 18, e capítulo 3, versículos de 1 a 13. E nos diz assim a palavra do Senhor: porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestindo um éfode de linho, ou um manto sacerdotal de linho. Versículos de 1 a 13 do capítulo 3 de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naqueles dias que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começaram já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor,
em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e disse a Eli: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe retinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Sendo os seus filhos abomináveis, ou fazendo coisas abomináveis, Eli não os repreendeu. Quando tudo chega ao fim, é tempo de recomeçar. Talvez nestes dias ou em alguns momentos da sua vida, você tem dito: meu Deus, agora tudo acabou, não tem mais jeito, as coisas não estão dando certo. Mas quando os nossos olhos não estão nos problemas, estão em Deus, quando o nosso olhar não está na dificuldade e está em Deus, tudo é possível. E mesmo no momento em que achamos que chegou o fim, o Senhor nos anima, dizendo para nós: eu estou aqui e eu vou recomeçar junto a você. Todo recomeço é sempre uma oportunidade de obter-se novas conquistas. Para quem está vivenciando momentos difíceis, receber uma boa notícia dessa é bem agradável. Ainda mais quando contamos com a ajuda
do nosso Deus que tudo pode. E Ele diz para nós: eu estou contigo, eu te ajudo. Precisamos rever a nossa fé em Cristo Jesus, para que no momento em que Deus se coloca ao nosso lado, tocando em nosso coração, nós estejamos sensíveis àquilo que Ele está falando ao nosso coração. Nos textos os quais acabamos de ler nesse momento, encontramos esta sensibilidade a partir de uma criança que ainda bem pequena foi oferecida para servir ao Senhor. E nos tempos desta criança, o profeta Samuel, o povo de Deus, como sempre, resolveu se desviar da sua presença. O povo pediu um rei, pois queriam ser como as outras nações. Eles estavam desviando-se do verdadeiro caminho e também da direção e adoração ao Deus de Israel, e preferindo servir a deuses estranhos. Cada vez que o povo de Deus se afasta desta adoração perfeita, logo o seu coração se inclina a outra coisa ou a outras coisas que são feitas como deuses. E é preciso que estejamos sensíveis à voz do nosso Deus, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, para que possamos, em momentos difíceis, entender que Ele está conosco. Nós podemos tirar algumas lições e aplicarmos à nossa vida, retiradas, portanto, do viver com Deus de Samuel. Ainda jovem, tinha uma vida de dedicação a Deus. Esta é a primeira lição que podemos tirar da vida de Samuel. Nós vimos as pessoas deixando sempre para depois, e para alguns esse tempo não chega, para alguns a oportunidade se vai, e eles deixam a oportunidade de servir a Deus. Deixam de desfrutar do privilégio de servir a Deus. Para nós que temos esta iluminação da parte de Deus já em nosso coração, é preciso que apliquemos à nossa vida o cuidado de Deus e transmitamos também este cuidado àqueles que estão próximos a nós, a começar pelos nossos filhos. Havia uma promessa da parte dos pais de Samuel. Ana e Eucana prometeram entregar ao Senhor. Concordaram entre si em entregar ao Senhor o seu filho. E esse foi bem sucedido. A primeira lição que nós podemos tirar da vida de Samuel é que ele dedicou-se ao Senhor ainda muito jovem. Também podemos tirar da parte desta vivência de Samuel com Deus uma segunda lição muito importante. Samuel foi criado em um ambiente onde o mau testemunho dos filhos de Eli não foi capaz de influenciá-lo a uma vida de desobediência e desagrado a Deus. Quem tem muitos filhos, dá para estes muitos filhos
o mesmo ensinamento, mas nem todos obedecem àquilo que está sendo ensinado. Os filhos de Eli, eles provavelmente viam a dedicação de Samuel. Por outro lado, Samuel também via as notícias, porque era muito pequeno, dos filhos de Eli que não agradavam a Deus. Mesmo assim, as notícias ruins ou os maus comportamentos dos filhos de Eli não foram capazes de desviá-lo da presença de Deus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. O que me chama a atenção, meus queridos irmãos, é que naquele momento a base de sustentação para o povo de Israel, e Samuel era parte deste povo, e Eli era o responsável por fazer isso, por alimentar o povo desta palavra de Deus. Naquele momento não estava vendo visões, não estava tendo visões. O povo estava sendo alimentado, vivia apenas daquilo que recebia da parte de Deus por intermédio daqueles que tinham a palavra ou que tinham o privilégio de transmitir a palavra. E Samuel, ainda pequeno, estava nesse contexto de ser alimentado pela palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor que naqueles dias a palavra tinha valor. A palavra era tudo, pois eles eram guiados pela palavra. Jesus disse: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, para que a palavra do Senhor cumpra o valor que ela tem em nós, o poder dela aplicado às nossas vidas, não é preciso apenas que sejamos ouvintes, é preciso que a palavra do Senhor esteja em nós e nós possamos estar em Deus. E estar em Deus é estar nos submetendo, nos entregando, nos dedicando a uma vida, de fato, que agrade a Deus. Podemos tirar então mais uma lição da Bíblia de Samuel, que ele desfrutava de uma obediência e submissão a Deus. E isso é muito claro quando nós lemos em 1 Samuel 3, 9 e 10, que ele diz assim: pelo que ele disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aqui nós vimos um aprendiz numa escola de sacerdotes, podemos dizer assim, de profetas, sendo obediente e seguindo fielmente a palavra e ao seu líder. E esta fidelidade nada mais era do que o resultado de uma vida de dedicação a Deus, uma vida de entrega ao Senhor, vivendo nos seus caminhos em submissão e obediência. O desviar-se de Deus estava ligado ao sentimento de rebeldia e falta de submissão
que levara o povo à adoração a outros deuses. Com isso, o povo cometia pecado contra Deus, não cumprindo o primeiro mandamento, em que o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim, ou além de mim. Êxodo 20, verso 3. Então, no momento em que Deus estava cuidando do menino Samuel que crescia, nesse mesmo momento, o povo estava vendo um lar, uma família, onde era para todos estarem ali obedecendo a Deus, mas isso de fato não estava acontecendo. E o menino estava crescendo e Deus, como nós acabamos de louvar, pelo seu imenso cuidado para conosco, ainda que pecamos, Ele está cuidando de nós. E o povo passa a ter o cuidado de Deus depois da morte de Eli pelo profeta Samuel, mas mesmo assim o povo diz: queremos um rei. Ou seja, o povo agora começa a se afastar da palavra de Deus e começa a ouvir as vozes das nações pagãs, daqueles que não serviam ao Deus de Israel. A partir do início da queda, a humanidade perdeu o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Deste momento em diante, ser visitado por Deus passou a ser algo esporádico. Ou seja, quem recebe a visitação de Deus nunca mais será a mesma pessoa. Somos encontrados por Deus, passamos a ser alvo do seu cuidado permanente, pois agora fazemos parte dos verdadeiros adoradores. Mesmo em meio aos momentos difíceis, o cuidado de Deus, Ele permanece conosco. E aí, lembrando de adoradores, de verdadeiros adoradores, nós podemos citar aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, e que Jesus diz para ela: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus continua visitando a humanidade e o seu povo em momentos de bom relacionamento com Ele ou em momento de queda, sempre com o propósito de dele nos aproximar. Quando eu disse que as músicas que os louvores que nós entoamos ao Senhor veio como lastro para aquilo que Deus estava falando aos nossos corações, é porque já tinha sido colocado no meu coração expressões como ouvimos, como louvamos ao Senhor. Quem recebe a visitação de Deus nunca mais será a mesma pessoa. Quando somos encontrados por Deus, passamos a ser alvo do seu cuidado permanente, pois agora fazemos parte dos verdadeiros adoradores e Deus continua visitando a humanidade e o seu povo em momentos de bom relacionamento ou em momento de queda, sempre com o propósito de dele nos aproximar. Podemos citar alguns personagens bíblicos que foram visitados por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E por que não falarmos
do primeiro ato da primeira queda. A queda de Adão e Eva, onde todos conhecem, ou no nosso meio, ou no mundo cristão é conhecido, em Gênesis 3, de 8 a 10. E vamos estar lendo esses textos, e nos diz assim a palavra do Senhor: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Interessante, enquanto Adão se escondia da visitação de Deus, da presença de Deus, Deus estava procurando dele se aproximar para resolver o seu problema, para dizer para ele que mesmo ele caído, a solução viria e Adão e Eva não continuariam prostrados. Podemos também citar mais um personagem, Noé, quando Deus comunica para ele que haveria de destruir a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com toda a terra. Vimos que o pecado, mais uma vez, distancia o homem da presença de Deus, e Deus faz uma visita a um certo homem chamado Noé e propõe-lhe que ele providencie a construção daquele grande navio e que haveria de ser o resgate daqueles que não pereceriam com as águas do dilúvio. Também podemos citar mais um personagem que foi visitado por Deus, e sempre estas visitas aconteciam com um propósito: Deus dizendo para estas pessoas, para estes homens, para estes personagens: eu estou com vocês mesmo quando vocês caem. O pecado de Davi foi surpreendido com uma visita de Deus representada pelo profeta Natã. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Davi é surpreendido em sua queda por Deus, na instrumentalidade do profeta Natã, que o confronta de modo corajoso, não humano, mas encorajado pela presença de Deus, pelo agir redentor de Deus. Mas ele não amacia o ego de Davi, ou não encobre o seu erro. Usando metáforas, ele chega aonde era o seu propósito de dizer a Davi que ele cometeu pecado.
E naquele momento, Davi, ele, usando a autoridade de rei, ele diz que quem tal ato cometeu é digno de morte. E naquele mesmo momento, o juízo que ele determinara voltou sobre ele. E então ele se prostra em terra. E Deus, mais uma vez, visitando um dos seus servos, põe-se em favor deste para lhe trazer a solução. Quando estávamos caídos, achávamos que não tinha mais jeito para a nossa vida. Nesse momento, alguém apresentou Jesus como solução para nós. Todos nós estávamos caídos pela morte eterna, condenados eternamente a viver uma vida distante de Deus. Porém, no momento em que recebemos a visita de Jesus, através da comunicação, do amor de Deus, do cuidado de Deus para conosco, então esta visita trouxe-nos esperança. Quando recebemos a visitação de Deus, temos a nossa vida transformada. Deus tem propósitos bem definidos para aqueles que por Ele são visitados. Quando Deus visitou Abraão na terra de Ur dos Caldeus, Ele disse: farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados irmãos, quando Deus visita alguém, Ele visita com um propósito. O propósito é de aproximação, é de reconciliação, é de transformação, é de mudança. E é preciso que aquele que de Deus recebe a visita, aquele que está sendo visitado, é preciso que abra o coração, decida aceitar e convidar este Jesus para entrar e fazer morada. E a partir de então, passamos a dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Quando nós temos uma vida de dedicação a Deus, mesmo em meio à queda, nós ouvimos a sua voz e obedecemos. Nós não procuramos justificativas. A autojustificação ou autojustificar-se procede de alguém que está querendo continuar naquilo que vive ou na vida que está levando. Davi não procurou justificativa. Abraão não procurou se justificar, dizendo: Senhor, como é que vai ser? Não. Todos que são visitados por Deus e que são tementes, ouve a sua voz e decide segui-lo. Precisamos estar nesse momento fazendo algumas perguntas para nós mesmos. E uma delas é: como está a nossa fé no Deus que nós servimos? Como está a minha família? Como está a nossa adoração ao Deus que nós servimos? Como eu tenho conduzido o meu lar como um lar cristão? Como temos lidado com as situações que acontecem entre nós? Porque agora nós saímos de uma condição apenas de ouvintes, mas de praticantes, de servos, de verdadeiros adoradores de Deus.
vivemos em um tempo onde a fé em Cristo Jesus tem sido relativizada por alguns. Como consequência disso, surgem pessoas vivendo em grande frieza espiritual. Porque o justo viverá pela fé. Então, quando a fé ela é suprimida ou ela é relativizada, a fé em Cristo Jesus, então se perde a sensibilidade espiritual, e aquele que perde essa sensibilidade espiritual passa a ser cometido de várias coisas que passam a tirar de si aquilo que tanto lhe dá prazer na presença de Deus. Os relacionamentos interpessoais, quando a fé é comprometida, por sua vez, ficam pouco duradouros. O efeito danoso desse ceticismo leva as pessoas a pensarem de modo egocêntrico, aumentando ainda mais o distanciamento entre elas. O cuidado com o próximo, muitas vezes, passa a ser algo irrelevante quando nós estamos procurando viver com a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Nós valorizamos os relacionamentos, nós valorizamos a nossa comunhão, nós valorizamos os nossos momentos de celebração, nós valorizamos a presença de Deus em nós, permanente. E os nossos ajuntamentos, eles são de cânticos, louvores, salmos e tudo que agrada a Deus. O cuidado com o próximo, ele é relativizado ou ele é deixado de lado quando perdemos a relação com Deus. Porque aquele que ama a Deus, João nos diz, ama o seu próximo. O cuidado é resultado do amor de Deus. Percebe-se, portanto, que, havendo falta de fé, também há falta de brilho da luz de Cristo. É preciso clamar a Deus por alegria e fervor espiritual. Encontramos pessoas vencidas pela descrença na palavra de Deus, vivendo de modo dissoluto, em profunda solidão e tristeza. E nós, como Igreja de Cristo, como estamos em meio a este cenário? E para nós, para finalizar, como está a nossa fé? Como Igreja de Cristo, em meio a esse cenário, como está a nossa fé? Como está o nosso fervor espiritual? Como está a alegria que vem do Senhor? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos ficar presos às circunstâncias e aos momentos. Nós não podemos viver de momentos. Nós precisamos viver de uma vida dedicada a Deus. Quando vivemos apenas a adoração de momento, o culto de momento, corremos o risco de, quando esses momentos não acontecerem, ficarmos depressivos, sem alento, como que desamparados, entristecidos, frios, sem vigor espiritual, sem fervor na adoração, no louvor. Todas estas coisas, amados irmãos, elas são alimentadas positivamente. Haverá em nós o vigor, a alegria, o ânimo,
O prazer, quando nós decidimos obedecer ao Senhor, servi-lo, adorá-lo, isso tudo fazendo na certeza de que a nossa fé está firmada em um Deus que não muda. E para terminar, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Precisamos entender uma coisa. Para Samuel e para todos os outros servos do Senhor que acabamos de citar neste momento, a palavra de Deus tinha muita valia. E para você, qual o valor que você tem dado à palavra de Deus? Lembre-se, quando tudo chega ao fim, é tempo de recomeçar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E nunca se esqueça, Deus está contigo. Quando tudo parece que chegou ao fim, Ele chega, fala com você, visita o seu coração e diz: é tempo de recomeçar. Deus está disposto a recomeçar junto comigo e contigo. Tudo é possível aquele que crê. Que possamos continuar crendo que o Senhor dos exércitos, Ele é por nós e Ele é conosco. Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Você que ouviu a palavra do Senhor e o seu coração está cheio da alegria, do prazer e do desejo de recomeçar, pense em tudo que você ouviu neste momento e coloque-se diante do Senhor agora em oração. Vamos estar orando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos porque Tu és o Deus presente em nós. Graças te damos por todos quanto nesta noite ouviram a Tua santa palavra. Que o Teu Espírito Santo os restaure, os levante, dando a cada um a alegria de viver na Tua santa presença. Que o Senhor coloque sentido nas suas vidas, sentido de Te buscar. Coloque em cada coração o desejo, Senhor amado, de viver uma vida dedicada a Ti. Pai Santo, que o Senhor visite aqueles que estão prostrados, caindo ou caídos, todos indistintamente que sejam visitados pelo Senhor. E que o Senhor fale aos seus corações, e que os ouvidos sejam abertos para ouvir a Tua voz. Não uma voz condenatória, mas uma voz
de vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu Senhor, que juntos possamos ouvir a Tua voz, porque o Senhor tem falado a cada um dos nossos corações, e que como ouvintes da Tua santa palavra, possamos Te obedecer. Concede-nos dia após dia da Tua graça. Reconhecemos que os dias são difíceis, vivemos em momentos, muitas vezes, de provas, de provações, de lutas, mas Te agradecemos, porque em meio a todas estas adversidades, o Senhor é por nós. Quando pensamos que é o fim, o Senhor se apresenta a nós dizendo: eu estou aqui, eu te ajudo. Te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a cada instante, e que possamos continuar sendo servos comprometidos com o Senhor e com o viver que te agrade. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito, a glória de Deus, seja com a Tua igreja aqui em Camaçari e com toda a Tua igreja, com todo o Teu povo espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. És
prosperidade.